Essa moça eu conheci no Segredo da Virada, que é o nosso evento irmão lá em São Paulo, e ela sempre foi incrivelmente doce, sempre foi muito generosa, carinhosa, sempre nos prestigiou, e vendo tanta delicadeza, a gente às vezes não faz ideia do leão que tem por trás, né, dessa figura tão doce. E eu tenho tido o privilégio também de conviver com eles, né, na Creative Display, uma empresa tão fantástica quanto vocês vão perceber agora, e sou apaixonado pela história que eu faço questão de dividir com vocês. Então, peço que vocês recebam com muito carinho nossa estrela da noite, Dona Andréa Taba. Se acomode ali, confortavelmente. Deixa eu ver se você está na marca, se a iluminação está certa. Vocês veem uma moça linda aqui na frente? Sim. Tá tudo certo. Posso pegar uma água? Pode. Gente, eu vou, para vocês entenderem um pouco o momento da Creative, para a gente começar a entender como se desenrolou essa história, eu vou colocar um vídeo para vocês mostrando um pouco do que é essa empresa fantástica. A quantidade de produtos, vocês já podem ter noção de que nós estamos falando da mais importante indústria de displays do Brasil. É uma honra ter a senhora aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho um grande desafio, né? Agora eu vou emprestar o palavrão do Júlio, tá, Júlio? Ferrou. Depois desses dois caras abençoadíssimos, excelentes, que vieram na frente, eu falo que eu tenho um duplo desafio, né? Então vamos lá. Vou dizer aqui também, né, como pegar um texto aqui do Celso, né? A gente é empresário, né? Mesmo eu sendo empresária, mesmo a gente falando todos os dias um pouco com cada pessoa, dá um frio na barriga. Eu vou dizer que eu estou tremendo aqui por dentro, né? Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da nossa história aí. Bom, você nasceu no varejo, não é isso? Eu nasci em 1970, 29 de junho de 1970. O meu pai, né, ele tinha, no ano que eu nasci, ele começou uma pequena mercearia. O meu pai foi taxista, bananeiro, ele foi tintureiro, enfim. Ele começou essa pequena mercearia, e onde, como diz a minha mãe, nós somos criados debaixo do check-out. Nós nascemos, enfim, fomos criados debaixo do check-out. Bom, o seu pai sempre teve envolvimento com as associações, né, com o associativismo, né, à frente do mercado. Ele militou em uma importante instituição, né, associativa. Sim, a gente, assim, só para contar um pouquinho da história aqui, né, meu pai, ele tinha uma pequena loja, ele começou em 1970, até 1989 ele chegou a ter 7 lojas com 6 checkouts, né. Nós fomos criados, verdadeiramente que eu digo, por Deus, né, porque os meus pais sempre trabalharam demais, né? Eu tinha noites que eu olhava de longe ali e falava assim, minha preocupação era perdê-los cedo. Eu tinha esse medo, essa preocupação, porque tinha noites que eu via eles só tomando um banho gelado para ir trabalhar. Então isso era uma grande preocupação nossa. Convivia muito com risco também, né? Sim, as nossas lojas, 7 lojas que meu pai tinha, uma delas era muito assaltada. Nós morávamos em cima da matriz, né, da loja. Essa é uma imagem do pequeno varejo quando ele começou. Nós morávamos em cima da loja a vida toda.
E o meu pai sempre dizia que tinha que morar próximos os nossos comércios, né? Estar mais próximo, e isso era um perigo muito grande para a gente, né? A gente presenciou vários assaltos, era um medo constante na nossa vida. Eu me recordo até hoje, num dos assaltos, a gente morava na loja e depois meu pai alugou uma casa de frente com a loja. Eu lembro até hoje, e isso para mim marcou demais, e daí vem um medo que eu tenho, né? A gente batia na porta da loja para ver minha mãe e meu pai. E um dia, quando a gente bateu, eu acho que eu não sei se meu irmão Álvaro vai lembrar, mas a regra minha mãe sempre falava: quando você vê uma arma, um assalto, levanta a mão. E quando a minha mãe abriu a porta da loja para a gente entrar para vê-los, era um assalto. Então, assim, a gente conviveu a vida toda, eu até os 17 anos de idade, né, com comércio, com varejo. Isso na vida do meu pai não estava sendo prazeroso. A segurança pela família. O meu pai sempre foi, meu pai Paulo, tá aqui, ele sempre foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas, né? As 7 lojas, o meu pai foi uma pessoa que sempre procurou agregar, sempre procurou somar e ajudar o próximo. Para vocês terem ideia, eu nasci, e quando eu nasci, nós morávamos em cima da loja, e assim, eu saí do meu quarto, você vê todos os colaboradores almoçando junto com a gente. É assim que eu nasci, né? É assim que eu cresci, né? Cresci junto com todos os colaboradores. Você acredita que o fato de vocês terem saído, né, da família ter saído do varejo, tinha muito a ver com esse aspecto da segurança que faltava? Sim, primeiro que nós, né, isso parte ali também, nós, eu e meus 3 irmãos, nós não tínhamos muito interesse, né, pelo negócio. E eu falo hoje, assim, a preocupação do meu pai, as 7 lojas, hoje eu consigo entender tudo isso, né? A falta de prazer, o desalinhamento que teve, a desatenção pelo negócio. Você fala desatenção no caso porque seu pai era muito dedicado a APAS, por exemplo. Sim, em 1982, né, Fábio, ele foi vice-presidente da APAS. E meu pai também sempre foi uma pessoa muito ética, de muitos valores, e brigava, né, para uma representação da classe baixa e média, porque, só voltando um pouquinho, né, antigamente o varejo era muito difícil. O varejo não tinha o valor que tem hoje, né? O varejo era uma época de estoque regulador, é uma época que o varejo, né, o meu pai, ele tinha que pedir para colocar um expositor, tinha que pedir para ter mais mercadoria, porque não era só porque você tinha o dinheiro que você podia ir lá e comprar o tanto de mercadoria que você queria. Não, isso era regulado pelas indústrias. Então foi um momento muito difícil para ele, né? Um momento que o varejo não tinha muito significado, as indústrias tinham mais. E naquela época da Associação Paulista, que é a APAS, Associação Paulista de Supermercado, só tinha os grandes, né, os hipermercados. Os pequenos e médios não tinham representação. Então, o meu pai, né, que tem um sangue aí bem político, ele também tem uma parte da nossa história na política, ele participou dessa associação. Na verdade, ele só não foi presidente porque não deixaram, né? Ele ganhou como presidente, mas ele, por ser da classe média baixa, ele não poderia representar como presidente da Associação Paulista. E teve que, sim, fazer uma negociação com o hiper, né, mercado, para que ele fosse o vice-presidente. Você, desde pequena, já tinha no sangue essa coisa do empreendedorismo? Conta um pouco pra gente. Tem um ditado, né? Que filho de peixe, peixinho é, né? Filho de comerciante, eu acho que a gente espelha muito no meu pai, né? A vida inteira ele foi muito empreendedor, né?
Sim, a todo momento muito otimista, muito batalhador. Então isso a gente vendo meu pai trabalhar bastante, a gente acaba aprendendo, como eu digo, por osmose, né? O que você fazia quando você era criança de de empreendedora, né? De empreendedorismo? Ele tinha a lojinha ainda, que é onde era a matriz, né? Eu e meus irmãos, a gente comprava vareta e fazia pipa e fazia cerol e colocava uma caixa plástica. Meu pai não vai lembrar disso, porque de verdade ele não tinha tempo para nos dar atenção, né? Era muito pouco tempo que a gente tinha com ele. E a gente vendia pipa na frente da loja, colocava uma caixa e colocava o preço lá e vendia os pipas. Bom, a história é longa, né, gente? Então a gente vai contando, fazendo uma passagem rápida, porque senão a gente não consegue entregar, né? Mas, então, você cresceu, né, vendo a família no varejo, houve um momento em que vocês saíram do varejo, e aí o que seu pai foi fazer? Então, ele como vice-presidente da APAS, né, e aquele desalinhamento, aquele desânimo, aquela falta de prazer pelo varejo, e os filhos também, nós não tínhamos interesse, né, de seguir isso. Isso tudo, e a falta de foco também, porque ele estava envolvido com a associação como vice-presidente, eu acho que acabou se perdendo, né, e numa das APAs veio essa ideia de fazer expositores, porque nós, como posso me incluir nesse nós, né, pai, se me permite, ele identificou um nicho aí, né, de negócio. E aí ele teve um sócio nesse negócio? Sim, ele teve um sócio no início, que infelizmente, mas hoje eu digo sorte ou azar, só depende do que vem depois. Do que vem depois. E hoje, com 47 anos, eu enxergo que para mim foi uma grande sorte. Se eu disser para vocês, ele em 1989 foi quando ele vendeu. Eu era uma pessoa que tinha muita raiva, né? Muita mágoa. Você imagina eu numa idade de adolescente, você no melhor momento da sua vida, onde você quer, o adolescente, né, passa por isso, onde você quer vestir uma roupa de marca, você quer ter um carro bacana, quando você faz 18 anos. Isso tudo, né, o castelo caiu, desmoronou. Eu estudava num colégio particular, chamado Anglo Latino, na Aclimação. Era talvez o segundo melhor colégio de São Paulo. E quando eu saí dele, meu pai, infelizmente, ele foi à falência e perdeu tudo que eu digo é tudo mesmo, de não ter dinheiro para pagar uma conta de luz e eu ter que negociar com o caminhão da Eletropaulo. Foi um momento bem difícil para mim na minha vida, foi um momento que é marcante porque a gente fala assim como adolescente, né, a gente não está preparado a passar por isso, né? Eu nasci e na medida do possível meus pais me deram o melhor. E nessa fase que a gente esperava, né, eu, Andréia, esperava ter uma roupa bacana e tudo mais, sair, enfim, não aconteceu nada disso. Que azar, né? Ou que sorte. Hoje sorte. Porque quem vê, né, a empresa, né, 270 funcionários, clientes importantes, não faz ideia de que a história teve esses percalços, né? E você estava fazendo um estágio do Banco do Brasil quando seu pai chamou você para ajudar nas coisas. Eu terminei o colegial e aí eu fui procurar emprego em shopping e fui fazer um estágio no Banco do Brasil. E meu pai, acho que por as coisas não irem tão bem, né, ele acabou também me chamando para vir a começar um pequeno negócio com ele, né? Nós já tínhamos perdido tudo, e aí ele me chamou para começar um pequeno negócio. E seus sonhos eram outros, né? O meu sonho era outro, né? Eu falo assim, estou com a minha filha aí, talvez ela vai entender um pouquinho, né?
O meu sonho era ser arquiteta, mas eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade de arquitetura. E meu sonho era fazer arquitetura e entrar na Marinha. Mas o Júlio disse que a gente, na palestra dele, ele disse que a gente tem que entender o nosso DNA, né? Tem que entender a nossa limitação. A Marinha disse, olhou para mim e disse assim: você não tem altura suficiente para entrar. Eu tenho 1,5 m. E para a Marinha, você tem que entrar no mínimo mulher com 1,65 m. Então, para mim, foi uma grande frustração, né? Porque, assim, eu queria estudar, mas eu não podia estudar durante o dia, e a arquitetura tinha que estudar, era integral, né? A arquitetura, alguns dias integral, e eu tive que procurar fazer algo, né, que eu pudesse trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? E não é fácil você trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, eu fui procurar uma faculdade que eu pudesse fazer isso. E a faculdade que eu encontrei, que eu pude trabalhar durante o dia e estudar à noite, foi a administração. Aquilo que vocês, administração na minha época, era em 4 anos, eu levei literalmente mais de 4 anos e foram 6 anos. Né? Eu não tinha tempo para cursar a faculdade. O início da nossa metalúrgica foi muito difícil. Nós começamos, eu e meu pai, e 6 colaboradores. Um deles está aqui ainda, o José Marculino, que está aí há 30 anos com a gente, né, Zé? Muito obrigada. Fale muito, seu Zé, né? Então, para mim foi muito difícil, eu não sabia pegar uma trena, eu não sabia trabalhar, enfim. E vocês também tiveram que investir pesado, né? Porque naquele momento era tudo ou nada, né? Além da raiva também, que dava medo, né? De será que as coisas vão... Eu tinha medo de dar errado de novo, eu tinha medo das perdas. Para mim, essa perda, quando da minha adolescência, já foi dolorido demais, né? Mas era algo que, assim, a gente como neto de japonês, a gente é muito cobrado, né? A gente é muito cobrado para ser perfeccionista, para ser o melhor, para ser batalhadora. Meu pai sempre diz que cedo madruga, Deus ajuda. Então, tudo isso a gente ouvindo desde pequena, sabe? Ouvindo falar. Então, eu tinha medo de errar, né? Medo de errar, medo de perder. Então, isso tudo, para nós, para mim principalmente, ainda mais eu sendo mulher, né? E aí tem outra coisa também, a gente como neto, as famílias esperam um primeiro filho homem, né? Aí vem uma mulher. Aí espera novamente um filho homem, aí vem outra mulher. Então, pra gente, eu entendo quando eu nasci, a gente foi cobrado como homem, né? E a todo momento de vencer. E vocês, naquele momento, vocês investiram o imóvel que a família tinha para poder começar o negócio, né? O que sobrou foi só um apartamento, né? E antes de a gente mudar, isso foi até uma discussão em família, né? Meu pai disse assim: se a gente mudar, a gente vai perder o valor do imóvel. A gente só tem isso. Ou é tudo ou nada, Andréia, né? E vou dizer Andréia porque começou eu e meu pai a empresa, né? E foi tudo muito sofrido. Foram 3 anos muito dolorido para mim, né? Foram 3 anos que eu chorei muito. Foram 3 anos do início da empresa e eu pedi até permissão para minha sogra se eu podia morar com ela. E eu morei 6 anos com ela para ficar mais próximo da nossa metalúrgica, para eu poder abrir a porta antes das 7 horas da manhã. Porque quando o meu pai vendeu esse apartamento, quem comprou foi a SOS Computadores e ele deu em pagamento um sobrado, né? Só que a gente não conseguiu se adaptar nesse sobrado. Ele era no Carrão e era muito longe do nosso
né, do nosso galpão onde nós começamos a pequena empresa. E, na verdade, antes nós começamos numa casa e era muito distante. Então eu fui morar com a minha sogra para ficar mais perto. Digo sogra hoje porque eu estou casada, né? Mas antes a gente não era. Mas... Você morava com ela antes de você ter se casado com ela? Sim. 6 anos antes de casar, a gente morou junto. Bom, e por falar em mãe, né? Eu perguntei das inspirações da Andréia. Eu não sei se vocês perceberam, mas o pai dela, ela tem... Deu para sacar já, não? Deu? Acho que deu, né? Fala bastante do pai, né? Vive falando desse pai, é um orgulho, vou te falar. Eu perguntei para ela e ela me disse, né? Primeira pessoa, o pai. O que mais te inspira no seu pai? Primeiro eu acabei pulando um agradecimento. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por eu estar aqui, agradecer a Deus pela minha vida, agradecer aos meus pais, ao meu pai, né, que para mim é um espelho, é um exemplo de coragem, é uma pessoa que eu amo demais, né, eu digo que é meu super-homem, é um cara muito otimista, que nos momentos que eu sempre errava, ele dizia: minha filha, se você não errar, como você vai aprender? É um cara que nunca me criticou. Então, talvez por isso, né, de não me criticar e deixar, né, eu desenvolver e ser esse cara que para mim é um exemplo de cara, né? E hoje eu sou o que eu sou graças aos meus pais, né? Meu pai, eu herdei a coragem. A minha mãe, ela é pau para toda obra. A minha mãe é trabalho. A minha mãe até hoje, ela deixou de trabalhar nas lojas. Eu tinha 17 anos, foi em 1987. Mas a minha mãe até hoje é o que coordena todas as casas. Para você ter ideia, nós moramos, a minha irmã no 19º, eu e meu pai no 18º e o meu irmão Álvaro no 17º. A dona Alice é mega trabalhadora, ela acorda às 5h30 da manhã e passa em todas as casas para ver todos os netos, para dar condições para que a gente possa trabalhar, para dar condições, né, de a gente ser o que a gente é. Então a minha mãe, ela é aquele anjo que está presente a todo momento, e até hoje eu falo que até hoje eu tenho o privilégio, né, de estar perto deles. Muito bom. E aí a gente tem também uma outra inspiração, né, de quem você falou, né? Então conta um pouco pra gente do que te inspira no Ayrton. Esse cara me inspira, e quem for da época minha, né, de 1970, e acordar todos os domingos e ouvir, né, faz falta. Para mim faz falta. Porque é um sinônimo de patriotismo, é um sinônimo de garra, é um sinônimo de determinação, coragem, né, ética. Então, assim, faz falta. Hoje os adolescentes não sabem quem é o Ayrton, mas é um cara que eu falo assim, por que eu coloquei ele como inspiração, vocês vão entender. Quando meu pai perdeu tudo, e quando eu me vi adolescente, eu senti, sim, uma discriminação pela falta de dinheiro, né? Eu me senti do lado, eu me senti humilhada, então eu senti isso, mas senti e fiquei calada. Mas eu disse assim, e aí o Ayrton fala: seja de que classe social você seja, da mais baixa a mais alta, mas você tendo determinação, coragem, força, amor e Deus no coração, um dia você chega lá. E é isso que eu acreditei, né? A gente tendo força, coragem, determinação, honestidade, ética, um dia a gente chega lá. Bom, esse é um vídeo que inclusive circula bastante, né? Acho que muitos de vocês viram. Por falar em chegar lá, né? Essa é uma imagem, não é uma das mais atuais, né? Mas dá para ter uma ideia do colosso que é a Creative. Essa é uma das plantas, uma de 3 plantas, certo?
Qual que é o propósito da Creative? Bom, antes de falar um pouquinho no propósito, eu sei que está levantando a plaquinha do tempo. Eu falei que eu tinha o desafio do tempo também, né? Eu falo que eu sou japonesa do Paraguai, porque eu gosto de falar bastante. Japoneses são calados, mas eu sou muito faladeira. Antes de falar do propósito, aqui é a Creative, né? Nós começamos numa casa e depois nós viemos para esse galpão de 700 metros, na década de 90. Depois aqui na Moca, num galpão de 3.000 metros, e depois mudamos para um galpão de 5.000 metros. Quando a gente chegou nesse galpão de 5.000 metros, nós não tínhamos dinheiro para comprar, nós pagávamos aluguel. E nós recebemos uma carta que nós teríamos que mudar em 6 meses, porque o vizinho tinha comprado. Isso para nós foi um grande desafio sair de lá, né? Até antes do propósito também, né? Que azar, né? Depende do que vem. Que sorte. E o propósito da Creative, né, para nós, né, eu falo para nós hoje, não é só fazer o expositor, não é só fazer o display. Nós entregamos, né, e nós temos uma equipe de designer, a equipe de projeto, toda uma equipe por trás. Nós cuidamos de todos esses detalhes, né, para entregar o melhor. O melhor hoje que eu digo, que quando você vai comprar, você vai no varejo e você vê a mercadoria, por exemplo, bem exposta, né, como nós vimos no vídeo lá do nosso parceiro, amigo da Vult. Quando você vê as maquiagens dele bem colocada no mobiliário, isso é respeito com o consumidor, né? Então, a gente procura entregar a melhor experiência de compra para o consumidor, o respeito pelo consumidor, porque uma coisa é você ver toda a maquiagem jogada e uma coisa é você ver ela toda organizada e a gente ir lá e comprar, né? Então, o que nós entregamos hoje é esse prazer de a gente fazer a compra, né? Através dos nossos mobiliários, através dos nossos expositores. E aí eu quero agradecer aqui a equipe da Creative, porque sem eles, eu falo para eles que eu sou uma pequena peça. Sem eles, nada disso seria possível, né? Nada disso seria real, porque uma fábrica parada, só com maquinário, ela não tem valor algum. O valor hoje que tem a nossa fábrica, e o Fábio sabe disso, porque ele está lá presente todas as quinta-feiras, ele sabe qual é o nosso diferencial. Nosso diferencial são todas essas pessoas que estão aqui, né, com a gente da Creative. E meu muito obrigado, minha gratidão. É vocês que fazem a diferença. Eles estão todos. Irmão, tem uma boa. Cadê a galera da Creative aí, ó? Baita time, hein? Palmas pra essa galera. O trabalho dos caras é sensacional. E uma coisa que é muito notável, assim, né? Todas as vezes que eu visitei a Creative, desde a primeira até todas as vezes, a maneira como as pessoas recebem, não se treina esse tipo de coisa. Isso é genuíno, ou é ou não é. Então, isso é uma coisa, para mim, assim, muito perceptível, né? Como os valores dos empreendedores, eles transpiram de cima para baixo, e mais do que qualquer coisa que você possa dizer, porque aquilo que a gente diz pode influenciar, mas o exemplo arrasta. Então, o fato da Creative ser uma empresa que trabalha com princípios tão sérios, num mercado tão sujo, né? Então, assim, os caras terem a coragem de trabalhar dizendo não para comprador corrupto e dizendo não para aquilo que muitas vezes tanta gente acha que é um caminho que não tem como escapar, não tem como fugir, e os caras são fiéis a esse princípio. Então isso é realmente alguma coisa muito notável e uma esperança nos dias de hoje, porque tanta gente fala, né, que a política tem que mudar e tal. A política é um retrato do que a gente é como sociedade. É triste reconhecer, mas é verdade. Então, se as práticas não melhoram no nosso dia a dia, nas nossas empresas, fica difícil a gente esperar que as coisas melhorem em outros lugares, né, em outros andares, por assim dizer. Eu sei que meu tempo está curto aí, que eu estou vendo a plaquinha aí de 10 minutos, mas eu não posso deixar de falar também, né, do William, da Verônica,
e todo o Instituto Inove-se, que eles nos ajudaram muito nessa parte de treinamento com as pessoas. Quando o Celso fala de ressignificar, né, para mim também faz todo sentido. Faz a gente ser hoje um líder melhor, a gente olhar um pouco para dentro da gente, né? Isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza que todos que tiveram oportunidade de ir no treinamento junto com a gente, da Creative, faz toda a diferença, não só no lado profissional, mas como no lado pessoal. E isso é bem... Faz muita diferença. Como vocês podem ver, eu sou um sujeito de muita sorte, né? As empresas com as quais eu trabalho, elas já fizeram toda a parte mais difícil e permitem que de alguma forma eu vá lá e participe, né, de coisas tão legais. Vendo a cultura de empresas como a Kiver, como a Creative e tantas outras, como a Sumiredo, Minoro e tantas outras que a gente vê ousando fazer a diferença, eu acredito que a gente tem melhorado. Eu acredito, viu, Juliano? Acho que é bem o que você falou mesmo. Muito bem, vamos adiante. E o seu propósito, André? Qual é o seu propósito de vida? Eu acabei também de voltar do Master Lean. A turma do Master está aí, que eu estou vendo todas. E eu tinha um propósito, né? O meu propósito era só cuidar da família e cuidar e agregar valores às pessoas para a gente construir um mundo melhor.